Lucas capítulo 21, versículos 5 e 6. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Lamentações de Jeremias, livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Todos acharam? Amém. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quem diz amém por isso? Eu quero só retrospectar, irmãos, algumas coisas que nós já pontuamos com respeito ao texto lido. Lucas capítulo 21, versículos 6 e 7. Eu falei que no capítulo 9 de Lucas, versículo 54 em diante, Jesus toma a disposição de ir para uma aldeia samaritana. E Lucas faz questão de registrar que o semblante, a feição de Cristo está diferente. Por quê? Porque está chegando os últimos dias. Ele iria ser oferecido como sacrifício pela vida de todos nós, desde Adão até o último homem. Quando chega no capítulo 19, Jesus sai porque os samaritanos não quiseram recebê-lo, porque a sua aparência era como quem ia para Jerusalém para adorar. E quem ia adorar a Deus ia adorar no templo. O templo era o lugar de adoração do judeu. No capítulo 19, quando Jesus ele passa pela cidade e ele encontra um homem cego, dois homens na verdade, ele vai subindo, porque de Jericó para Jerusalém são 27 quilômetros subindo. Se descer, uma descida íngreme, subindo, uma subida difícil. E Jesus vai, quando chega no alto e contempla a cidade santa, a cidade de Deus, o povo da promessa de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo diferenciado dos demais povos. Jesus olha para a cidade santa e Lucas diz que ele chora muito, mas não chora somente derramando lágrimas, ele chora soluçando, como nós, como muitas vezes estamos chorando e sem parar, soluçando, gemendo. Jesus faz isso. E Jesus lança uma profecia terrível, terrível no sentido de cumprimento dela. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que são enviados a ti. Eis que a vossa casa fica-vos-á deserta, até o dia que diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus diz: se tu soubesses o tempo da tua visitação. Jesus estava dizendo que Jerusalém
estava perdendo a oportunidade de aclamá-lo como rei, como Messias prometido do Senhor, mas o povo rejeita. Eu falei aqui naquela sexta-feira que o templo de Jerusalém, ele passou por algumas coisas. Esse templo que está aqui no capítulo 21 de Lucas, é o último templo no sentido de embelezamento. Foi Herodes o Grande. Esse templo começou a ser construído no ano 19, segundo algumas cronologias, e só vai terminá-lo no ano 64 depois de Cristo. Então levou muito tempo. Quando Jesus diz, lá no capítulo 1, versículo 20 de João, e ele diz, olha, se vocês derrubarem esse templo que era ele, eu levantarei em 3 dias. E eles questionaram, o templo foi feito em 46 anos, e tu queres construí-lo em 3 dias só? Mas Jesus falava de algumas coisas que estavam sendo construídas. O templo foi sendo construído aos poucos. E no ano 64, termina, para que no ano 70, Tito, filho de Vespasiano, ele destrua todo o templo, queima o templo, derruba as portas, uma carnificina terrível. O primeiro templo, irmãos, foi construído por Salomão. Os irmãos sabem que Davi, ele queria fazê-lo, mas Davi teve algumas coisas pontuais na sua vida que não deixaram fazer. Primeira coisa, terrível. Davi cresce, amplia seu reino, muita glória, muita honra, e todo o perigo de qualquer homem, ou quando eu falo homem, eu estou falando do gênero humano, quando começa a ser exaltado, não adianta, fica inflado o seu ego. E a pessoa pensa que já é alguma coisa, que já tem nome, que já tem fama. Davi fez isso, e ele mandou fazer um censo no meio do povo para contar quantas pessoas estavam no seu reino. Deus não gostou disso. Aí Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. Paulo diz assim, quem é Paulo e quem era Apolo, senão ministros do Senhor? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. De maneira que nem Paulo e nem Apolo é alguma coisa, a não ser Cristo Jesus, que faz a sua obra crescer. Você só cresce, você só aparece, você só tem nome, porque Ele lhe deu, Ele é poderoso, Ele é fiel em nossa vida. Glórias a Jesus. Amém. Aleluia. Segundo pecado de Davi, terrível. Davi se afeiçoa por uma mulher casada, e ele sabe. Ele não foi iludido, ele sabia que Batseba era casada, a mulher de Urias. A arca está em Rabá. Os exércitos estão tomando conta da arca de Deus. É tempo de guerra. Mas Davi está tranquilo no seu palácio. Irmão, todo conforto é bom, mas o conforto nos dá uma sensação de que nada vai acontecer. Os irmãos já imaginaram que as pessoas só se chegam mais a Deus quando estão passando por aperto. Vem para o culto, manda um bilhete, vem para a consagração, vem para o círculo de oração, costuma sentar lá atrás, mas quando tem problema, vem para frente. Por quê? Porque ela quer que alguém diga qual é o seu problema e ore por ele. Aí lê Bíblia, jejua, consagra. Mas quando as bênçãos chegam, começa a esquecer-se um pouco. Por quê? Isso traz um certo conforto para nossas vidas. Davi, ele cresceu demais, poder demais, e ficou no seu castelo. O perigo de tudo é quando os crentes ficam em casa e não vêm para a igreja. A época do fica em casa já acabou, você não tem mais desculpa. Você não está usando mais máscaras, você não é obrigado mais a ficar em casa, então venha para o culto. Há uma certa comodidade, a pandemia deixou alguns crentes caseiros,
e assiste culto pela internet. Ora, eu estou no meu sofá confortável, e quando boto o ar-condicionado bem potente na sala, senta aí, às vezes começa a ver o culto e não termina, porque dorme. Está tranquilo, bota o pé no sofá e fica assistindo, que bom, né? Relaxa. Sofá daqueles reclinável e aperta aqui, desce. Então, o culto está em casa. Não, irmãos. O seu lugar é aqui na igreja. Você tem que vir cultuar na igreja. A igreja é isso. A igreja é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para louvar, para cultuar, para contribuir, para sentir a presença de Deus. O seu lugar é aqui, não é em casa. Quem está em casa é que tem comorbidade, não pode, tem problema, é doente, mas não estando assim, tem que vir para a igreja, para sentir o calor da igreja. O nosso lugar é aqui. Deus te deu condição, te deu carro, te deu condição, te deu emprego, e você quer o quê? Ficar em casa, vem para aqui. E Davi ficou no castelo, glórias a Jesus. Quem fica em casa pode perceber algumas coisas que você não ia perceber se estivesse na igreja. Davi está tranquilo. E ele tirou a sesta, o sono depois do almoço. Ele vai andar na sacada do seu castelo e ele vê uma mulher. Ver mulher, irmãos, não é pecado, porque você tem visto. Agora, quando você olha para a mulher e deseja a mulher, isso é um grande pecado. Davi, e ele tem curiosidades. Quem é ela? Alguém disse, é Batseba, ela é casada. O esposo dela se chama Urias, ele está na guerra. E Davi faz um plano mirabolante. Todas as vezes que o pecado ele quer nos atingir, ele sempre dá um escape para a nossa vida. Você faz assim que ninguém vê, que ninguém percebe, ninguém nota. É a velha conversa da serpente. Não, Deus não disse assim. Não é por aí. Que é isso? Faça. Ninguém vai nem perceber que aconteceu isso aí. Davi é tomado, comete uma tragédia, faz um plano diabólico, o homem morre. Davi disse, estou livre agora. Que livre, irmãos? Deus sempre pega o pecador na esquina. O pecador faz, a pessoa peca, ninguém viu, estou livre. Mas a nossa Bíblia diz que o nosso Deus tem olhos como chama de fogo. Ninguém escapa da presença de Deus. Com Ele mora a luz e não há trevas diante dEle. O que se faz aqui se sabe depois. O nosso Deus é terrível. E Ele vai atrás, Ele busca, Ele manda. Ninguém viu, mas Natan está em casa e Deus revela ao profeta. Cuidado, o que se faz nas escondidas, Deus revela no oculto para revelar aquilo que se fez diante da presença dEle. Glória a Jesus. Pecado de Davi. Davi juntou ouro, juntou prata, pedras preciosas para engaste, juntou cobre, linho, carmesim, tudo que é necessário para fazer o templo. E ele tem vontade, no Salmo 132, que é um dos salmos dos degraus, ele disse, eu não deitarei no meu leito, nem descansarei, enquanto não fizer a casa do meu Deus. Então ele está querendo fazer, ele quer. Mas Natan, levado pela empolgação e uma amizade estreita com Davi, Natan disse, não, rei, o senhor é o homem. Ora, tem prata, tem ouro, tem tudo, então é o senhor que vai fazer. Tem modelo, tem planta, então está tudo dentro do sistema, rei. Aí Deus diz para Natan, diga para Davi que ele não vai construir a minha casa. Tem coisas, irmãos,
que você nunca vai fazer. Você tem vontade, e ter vontade é bom, ter desejo é bom, mas tem coisas que é para outro fazer, não é para você fazer. Mas Deus, que é Deus, é fidelíssimo nas suas promessas. Ele agrega valores àquilo que Ele fala, e Ele promete, jura, confirma, ratifica, que o que vai sair das entranhas de Davi será o grande construtor do templo. E tudo que Deus fala, tudo que Deus diz, tudo que Deus afirma, acontece na íntegra. Salomão agora é rei, e a Bíblia diz no capítulo 6, no primeiro livro dos reis, que depois de 480 anos que os filhos de Israel saíram do Egito, agora é o ano 966, no quarto ano de Salomão, no mês de Ziv, é o segundo mês judaico, que corresponde aos meados de abril e maio do nosso calendário gregoriano. A Bíblia diz que ele começa a construir a casa de Deus. E ele quer dar o melhor para Deus. Irmão, tudo que você faça, tudo que eu devo fazer, tem que ser melhor para Deus. Se é para cantar, faça o melhor. Se é para pregar, pregue o melhor seu. Se é para maestrar, maestre melhor. Baile na frente do departamento, por quê? Porque aquele que está lá em cima, assentado no trono de glória, rodeado por querubins e serafins, que diz diante dele, santo, 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 merece o melhor que você tem. Quando você trouxer o seu dízimo, dê com amor. Quando der sua oferta, dê com amor. Quando contribuir para a missão, contribua com amor. Por quê? Porque Ele é fiel, poderoso, justo, cuidador, tremendo em nossa vida. Glórias a Jesus. O que Davi vai fazer? Mandar buscar cedro do Líbano. E ele vai trazer nas suas reminiscências a lembrança de que o seu pai Davi tinha uma comunicação com Irão, rei de Tiro. E lá no Líbano tem os grandes cedros, uma madeira odorífera, uma madeira tremenda. E Salomão disse, eu vou dar o melhor para Deus. A distância é grande, mas o meu amor por Deus é maior. Eu vou mandar buscar coisa boa, eu tenho que fazer uma coisa grande para Deus. A planta está pronta, tem materiais, tem cantores, tem profetas, tem maestro, tem músico. Precisa fazer uma casa suntuosa para Deus. Irmão, quando tiver trabalho, quando tiver contribuição, tiver campanha para fazer algo para Deus, faça, porque Deus merece o melhor de nossa vida. Glórias a Jesus. Manda cartas para Irão. Irão, você manda cedro e eu mando azeite, eu mando vinho, eu mando trigo. Irão disse, não tem problema, vou pegar navios e mandarei cedros para Israel. Ele disse, você tem alguém que seja um artífice perfeito para trabalhar juntamente com meus homens? Eles têm, o nome dele é Irão Abiur. Este homem é tremendo. O que é que ele sabe fazer? Eu vou só dizer o que é que ele vai fazer. Eu vou elencar o currículo dele em que ele trabalha. Ele trabalha com ouro, ele trabalha com prata, ele trabalha com pedras preciosas, ele trabalha com carmesim, ele trabalha com linho, ele trabalha com pedras, ele trabalha com madeira, ele sabe fazer coisas tremendas. Ele disse, manda este homem para cá. Este homem é a imagem e a analogia do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe trabalhar com qualquer material. Aqui tem pessoas de várias personalidades, mas ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar com intelectual, ele sabe trabalhar com indouto, ele sabe trabalhar com músico, ele sabe trabalhar com pregador, ele sabe trabalhar com cantor, ele sabe trabalhar nos arautos, ele sabe trabalhar na usadema, sabe trabalhar no mensagem, ele sabe trabalhar na tua casa, com teus filhos, na tua casa, ele sabe, ele é perito
em trabalhar. Glórias a Jesus. O templo começa a ser construído. Uma coisa fenomenal. Cantores, músicos, maestros, sacerdotes. Está tudo dentro dos conformes. Mas o povo vai prevaricar contra Deus. O povo vai virar as costas para Deus. O povo vai não considerar a bondade de Deus. O povo vai buscar outros deuses. O povo vai buscar outra doutrina. E Deus fazendo promessa para o povo. Deus disse a Salomão: quando vocês, se porventura, forem levados cativos para outra terra distante, e lá vocês se humilharem diante da minha presença, vocês só voltam-se para cá, para a minha casa. E se vocês clamarem ao meu nome, o céu pode estar de bronze, eu vou escutá-los, e eu mandarei a minha presença até o vosso encontro. E aqueles que levam vocês cativos vão ter que mandar vocês voltar outra vez, porque eu tenho compromisso com este povo. O nosso Deus tem compromisso conosco. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é amado por Deus. Deus tem ciúme de você. Você dorme, Ele te contempla. Você anda, Ele te contempla. Até o cabelo da sua cabeça está contado. Ele cuida da sua vida, dos seus filhos, do seu neto, do seu trabalho, do teu salário, da tua despensa, do teu futuro. Ele é um Deus que cuida. Glória a Jesus. Mas o povo é o povo, irmãos. O povo é levado por engodos de nações estrangeiras. Já diziam os romanos: vulto vulgo decipe. O povo gosta de ser enganado. Deram coisas fúteis, mostraram deuses que não falam, que não manda, que não vê. O nosso Deus vê, o nosso Deus fala, e o nosso Deus anda e trabalha. O que é que Deus faz? Como um pai que castiga o filho que ama, Deus levanta uma nação pagã para corrigir com varas de ferro a Israel. Deus levanta Nabucodonosor II. Nabucodonosor vai fazer 3 investidas no reino de Judá. Primeira investida, 605 a.C. Nessa investida, ele leva cativo o rei Jeoaquim. E é nessa primeira investida que vão para o exílio, através da ordem de Nabucodonosor, que chama o seu oficial maior, Aspenaz, para trazer os jovens sem mancha, jovens de boa aparência, para levar, para servirem na corte do rei. E levaram, além de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que deram lá depois o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é que o rei faz? O rei disse: não, dê as melhores iguarias para estes jovens, para que comam, tenham saúde, robustez, para que eles sejam capazes de trabalhar e aprender toda a ciência da Babilônia. Mas eles se recusam, falam com Aspenaz e disse para ele: traze-nos legumes para comer. E o legume que eles comiam deu mais saúde do que as iguarias do rei. Eles estavam em Babilônia,
mas o coração deles estavam em Israel, em Jerusalém. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Pedro diz que nós somos peregrinos, a nossa pátria é outra, o nosso ministério é outro, a nossa vida é outra. Qual é a nossa visão? É que um dia os céus se abram e ouçamos a trombeta do Senhor tocar e irmos morar com o Senhor para sempre e sermos sacerdotes, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Glórias a Jesus. Segunda investida, 597. Leva mais uma leva de judeus para a Babilônia. No ano de 586, Nabucodonosor vai fazer a última investida. O que ele vai fazer? Ele vai colocar trincheiras ao redor da cidade. Ele vai queimar o templo, destruir suas portas. Vai humilhar todos os príncipes de Israel. E ele fecha tudo, ninguém sai, ninguém entra. Faltou comida, falta água, falta tudo. Flávio Joséfo diz que os homens cozeram o couro das próprias sandálias para comerem, porque a fome era demais. Entraram nos esgotos e pegaram ratos para comer. A fome demais. Tomaram a própria urina com sede. Terrível. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Eu só me lembro do grande sermão de Jonathan Edwards, 1741. O sermão era: pecadores nas mãos de um Deus irado. A história diz que quanto mais ele prega, as pessoas seguram no banco e dizem: não, pare, nós estamos vendo o inferno e nós não queremos ir para o inferno. E foi um grande sermão. Esta geração precisa aprender que Deus, além de ser amor, Deus é justiça. Glória a Jesus. A cidade está terrível. As mulheres cozeram os seus próprios filhos. Que coisa terrível. Uma mãe chegar numa situação caótica de pegar a criança que saiu de si e cozer. Lamentações 4:10. E as mãos das mulheres outrora compassível cozeram os seus próprios filhos na destruição da filha do meu povo. Coisa terrível. Mas Deus é Deus. Deus tem conserto com este povo. A igreja tem dono. Este povo tem dono. O sistema, as ideologias, as reuniões secretas, as mutretas de Satanás nunca vai parar a obra da igreja. A igreja é santa. A igreja tem dono. A igreja foi comprada, lavada, remida com o sangue de Cristo. Nós temos um general que peleja. Nós temos um general, Senhor da guerra. Glória a Jesus. Perdeu-se a esperança. E eu quero dizer para você nesta noite: quem confia em Deus nunca perderá a esperança. Glória, nunca, 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 nunca. Nem na sua vida, nem com seus filhos, com seu marido, sua esposa, na família, com seu futuro, sempre terá esperança para nossas vidas. Glórias a Jesus. E o que é esperança? Pastor Cláudio falou aqui. Esperança, irmãos, eu ouvi uma frase muito edificante, por incrível que pareça, e útil para nossas vidas. Essa frase é de um homem que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. E ele diz: esperança não é esperar, esperança é esperançar. Quem espera em Deus não recebe uma injeção para que você fique lerdo. Você recebe uma injeção de adrenalina para acreditar, para esperar, para saber que Deus se faz no hoje e faz amanhã. Mas Deus fará, porque Deus é poderoso. Glórias a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, o profeta Jeremias
diante da situação caótica de Jerusalém, vai escrever Lamentações. O judeu chama desse livro Quinote. E o que é Quinote? Quinote é um canto fúnebre, uma tristeza profunda na alma por alguma perda. Daquilo que se tinha, não tem mais. Daquilo que parecia ser, não é mais. E ele vai compor, nas nossas Bíblias, em 5 capítulos, todos eles feitos em acróstico. O que é isto? Era um sistema literário em que as pessoas pegavam nas 22 letras do alfabeto hebraico e fazia os primeiros versos daquilo que ia escrever. Quinote ou Lamentações é lido todos os anos dos judeus, na data da destruição do templo. Eles leem, eles choram, eles lamentam o que os inimigos fizeram com eles no passado. Jeremias vai dizer que o brilho das donzelas, o fulgor, a beleza das mulheres bonitas de Jerusalém perderam o seu brilho. Por quê? Porque na cabeça não se tinha mais os diademas, agora tem cinza, tem pano de saco. Os seus príncipes, os seus reis, sentaram no monturo e lamentaram com saco de pano, com cilício no corpo, lamentando por Jerusalém, amada do Senhor. A princesa de Deus, a virgem de Sião, perdeu o seu brilho. E agora, fazer o quê? Como é que nós vamos sair de uma situação dessa? Terrível. Não tem escapatória, o templo está queimado. Os muros estão fendidos, as portas queimou-se. Ruínas, cinza, mau cheiro. Aonde está a esperança? Mas Deus é o Deus que não perde a sua batalha. Não importa a situação, e eu quero ser profeta de Deus nesta noite. Você pode estar sentado no monturo chorando e dizendo, não tem mais solução, mas anime a tua esperança, porque há galardão para aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias vai dizer, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque aquilo que Deus falou no passado e prometeu, diante das circunstâncias, vamos se arrefecendo e perdendo o brilho de esperar na presença de Deus. A gente se questiona, como Deus vai fará isso aí? Não tem saída, não tem situações necessárias, mas que Deus tremendo, glórias a Jesus. E vendo o meu grande amigo Everaldo, que trabalhamos juntos no hotel, e Everaldo sabe disso, eu fui promovido, Everaldo, naquele ano, e o gerente me chamou e disse, nós não podemos pagar mais esse salário a quem foi promovido. Eu estava tão alegre e fiquei triste. Por quê? Porque uma promoção ia melhorar a minha situação financeira. Eu poderia ajudar na minha casa melhor, investir melhor nos meus filhos, mas corta-se pela metade. Eu fiquei triste. O que é que eu fiz? Fui para o templo, círculo de oração, cheguei lá. Eu disse, Deus, fale comigo, mas Deus não falou nada. No final, me deram a oportunidade para orar. Por isso que você não pode sair do culto enquanto o culto não termina, irmãos. Porque Deus pode falar na última hora para a sua vida, glórias a Jesus. E eu fui orar, Deus disse, levanta a mão. Aí eu levantei a mão, o pregador que veio de Brasília, está pregando. Ele veio bem juntinho de mim no meu ouvido, ninguém ouviu. Ele disse, homem, eu vou mandar alguém de longe para te abençoar. E eu fiquei sem saber o que era aquilo. De longe da onde? De longe, longe, irmãos. Deus traz dali, traz de lá, traz de acolá. Você pensa que Deus só trabalha aqui? Não. Deus trabalha no mundo todo. Ele incomoda, Ele chama, Ele promove, Ele faz. Ele é Deus, Ele é fiel. Glórias a Jesus. O tempo passou
E o meu salário não aumenta, irmãos. Everaldo sabe disso, o hotel começou a dar problema na rede hidráulica. Começaram a fazer uma pesquisa de engenheiro aqui, lembraram-se de um engenheiro do Rio Grande do Sul que está no México, no Uruguai. Mandaram chamar ele do Uruguai para trabalhar aqui em Maceió. Tempo passa, eu estou sentado um dia na sala, ele entra, o engenheiro. Ele percebe que eu estou triste. Irmãos, quando Deus trabalha, Ele coloca nas pessoas o sentimento de olhar para você, glória a Jesus. Deus é terrível, que Deus poderoso, Deus incomoda. É por isso que Stanley Houghton diz que Deus trabalha na natureza, Deus trabalha no homem e Deus trabalha na história. Ele pode tudo, Ele faz tudo. O seu Deus é grande. Levanta a tua mão e louve ao teu Deus grande que Ele é. E ele percebeu e me perguntou, por que você está triste? E eu contei a minha história. A minha carteira já vivia na gaveta, na esperança de um aumento de salário. E ele pegou minha carteira, eu fui para casa. No outro dia, quando eu chego, irmão, o salário até estava um pouco maior do que era necessário. Irmão, Deus sempre faz diferente para deixar um sinal. Agora, pastor Paulo, tem que ter relatório. Se tiver relatório, se tiver história, se tiver trajetória, se tiver choro, Deus faz, porque Deus é grande. E foi Ele que resolveu, foi porque Ele nem concluiu a obra, nem começou direito, foi embora para o Uruguai. Ele veio do Uruguai somente para acertar o meu salário. Deus é fiel. Elias está no vale de Querite, não tem ninguém próximo, não tem padaria, não tem açougue, não tem nada. Deus chamou, foi corvos e disse, vá lá, leve comida, leve carne, leve pão, porque Deus é grande. Eu quero ser profeta nesta noite. Deus está providenciando algo diferente para que você glorifique o nome do Senhor. Que Deus grande. Aí Jeremias diz, eu vou me recordar na minha mente e vou esperar no Senhor. Não tem saída, não tem probabilidade de algo, mas espera no Senhor. E ele continua. O que nós temos que esperar em Deus? Porque as misericórdias dele são sem fim. Você é fraco, você é podre, você é limitado. Mas Deus é grande, forte e poderoso. O salmista diz, ele sabe que nós somos pó, mas quando ele sopra, o pó sobe e o nome dele é glorificado. Aí ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Você só está hoje aqui por causa de quê? Das misericórdias do Senhor. Você só vai para casa hoje por causa das misericórdias do Senhor. Você só tem uma casa por causa das misericórdias do Senhor. Você estudou, se graduou, titulou, se formou por causa das misericórdias do Senhor. Porque muitos tentaram e não conseguiram, mas Ele teve misericórdia de você. Por isso que você está aqui. Você vai para casa, vai ter vitória por causa das misericórdias do Senhor. Elas não têm fim. E ela acaba quando? Hoje à noite? Não, nunca. Ela acaba quando? Amanhã? Não. Ela acaba quando? Domingo? Não. Segunda? Também não. 2023? Não.
24, não. Ela acaba daqui a 20 anos? Também não. Por quê? Porque novas são cada manhã. Todo dia é dia de misericórdia. Grande é a tua fidelidade. Você muitas vezes promete e não cumpre, diz e não faz. Mas Deus não. Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele cumpre na íntegra. Pode confiar nele. Se ele falou, está carimbado, registrado, confirmado, porque vai acontecer. Se você esperar na misericórdia dele, vai acontecer. Jeremias continua. Qual é a minha porção? A sua porção não é seu salário. A sua porção não é a sua saúde. A sua porção não é sua casa. Não é seu carro. Não é seu cheque. Não é seu cartão de crédito. Não é seu Pix. Quem é a sua porção? A sua porção é o Senhor. Jeremias diz, a minha porção é o Senhor. Por isso que Davi diz, aleluia. Por isso que Davi falou, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele é teu seguro, ele é teu protetor, ele é o teu guarda-costa, ele é teu médico, é teu juiz. Quando tudo isto faltar, ele permanece fiel, porque as misericórdias dele não têm fim. Aleluia. Olha, se Deus é a minha porção, se a minha esperança é o Senhor, então você deve esperar em quem? Nele. O mal nosso é esperarmos no homem. Quando eu digo homem, eu falo ser humano. Nós temos que esperar em Deus. Aí ele vai dizer, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que eu busco. Quem está esperando em Deus aqui? Aleluia. Aí Jeremias diz, bom é ter esperança e aguardar o que? Em silêncio, a salvação do Senhor. Deixa quem quiser menear a cabeça, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer. Não tem problema, espere em silêncio. Esperar em silêncio não é calado aqui. Esperar em silêncio é aguardar algo da parte de Deus. E Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Receba nesta noite uma injeção de adrenalina da esperança de Deus e aguarde o que Deus vai fazer na sua vida. Fique de pé.